Jeremias, a gente conversa agora com o Guilherme Farid, ele é o chefe de gabinete do PROCON aqui de São Paulo e ele vai nos falar sobre o monitoramento e combate à prática de valores excessivos em produtos com o apoio da Secretaria da Agricultura e Abastecimento. Jeremias. Bom dia, doutor Guilherme Farid, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Doutor, vamos falar aí, está na pauta aí o arrozinho nosso de cada dia, mas primeiro eu quero saber como é que será feita essa operação de monitoramento e combate aos valores excessivos, não só do arroz, que está aí na pauta do dia, mas também dos itens da cesta básica. Olha, num primeiro momento, a partir da data de hoje, será feita uma operação sistemática em todos os mercados do estado de São Paulo. Então, aqui na capital, Grande São Paulo e no interior, onde será verificado os principais itens da cesta básica. O que será feito? Será feita a constatação de quanto este produto está sendo vendido nos supermercados e o mercado será notificado para apresentar a nota de compra e a nota de venda. E vamos verificar se está havendo um aumento abusivo desses produtos. A constatação da abusividade do aumento demanda essa análise um pouco mais complexa, né, de quanto o fornecedor está comprando e de quanto ele está vendendo. Até porque estamos verificando uma alta de preços, só que muitos supermercados compram produtos em grandes estoques, né, o que não justificaria nenhum aumento nesse momento. Então, esse é um caminho inicial que nós estamos seguindo e também temos, junto à Escola do PROCON, ajudando no monitoramento, uma pesquisa dos itens da cesta básica que é feita também aqui pela Fundação PROCON, que ajuda a monitorar o preço e ajuda o PROCON a ter uma base de quanto que os mercados, num geral, têm cobrado dentro de cada município e no estado. E, doutor Guilherme, nesse primeiro momento, né, começa hoje, como o senhor bem disse, como será feita, então, essa fiscalização em todo o estado? É em todo o estado de São Paulo, não só na capital paulista, é isso? É isso mesmo. A Fundação PROCON ela tem a sua sede aqui no município de São Paulo e possui mais 8 núcleos regionais espalhados pelo estado inteiro. Então, está sendo feita uma ação coordenada, são aproximadamente 100 fiscais na rua, todos os dias, dentro de supermercados. Então, é município, Grande São Paulo e o estado inteiro, através dos 8 núcleos regionais que a Fundação PROCON possui. É muito interessante isso, doutor, porque a gente sabe que no comércio é livre, né? A demanda e a oferta, mas quando há, principalmente em tempos de pandemia, a falta de um produto, a intervenção do Estado na fiscalização é por demais importante, né? Então, eu queria saber também se a população pode denunciar, ajudar nesse trabalho do PROCON. Olha, primeiro, cabe aqui um esclarecimento, você tocou muito bem no assunto, não se trata de tabelamento de preço, não se trata de estipular, né, um preço específico daquele produto, não pode passar desse valor ou não. O PROCON, a Fundação PROCON aqui do estado de São Paulo não atua dessa forma. A gente vive num governo que é um governo liberal, em que o preço é definido, sim, pela oferta e pela procura. O que se tem buscado nesse momento é evitar práticas abusivas. A livre oferta e procura é garantida pela Constituição, mas a defesa do consumidor também, né? Não dá para justificar, nesse momento, em todas as pesquisas que o PROCON tem feito, por exemplo, a venda de arroz a R$50, a R$60, né? Isso, sim, é um indício claro de uma prática abusiva. Agora, respondendo à pergunta, como o consumidor pode denunciar? A Fundação PROCON faz o monitoramento das suas redes sociais. Então, o consumidor hoje pode denunciar de uma forma muito fácil. Abre lá o seu Instagram, o seu Facebook, tira uma foto do preço que encontrou, se puder, lá no supermercado, marca o supermercado, qual supermercado ele foi, e marca @PROCONSP. Então, toda vez que o consumidor denunciar na sua rede social, marcando @PROCONSP, essa mensagem já é capturada e é encaminhada para a nossa diretoria de fiscalização, que vai colocar na sua rotina administrativa, que nesse período terá o foco nos supermercados. E, doutor, quando o senhor fala
em prática abusiva, em fiscalizar, então, essa prática abusiva, o senhor acabou de falar, a população, então, ela pode denunciar, achar que aquele preço está fora do normal, enviar para vocês, e aí é o PROCON que vai fazer essa análise se é uma prática abusiva ou não. Há alguma questão para quantificar isso? Só para quem está ouvindo, vendo a gente entender o processo, como é feito. Olha, essa análise ela é um pouco complexa, né? Mas para o consumidor basta aquela sensibilidade. Às vezes a gente não sabe explicar como consumidor, né, exatamente o que acontece, mas tem uma noção de quando algo está errado, né? Vê um arroz sendo vendido a R$50, tem algo errado, né? Isso parece abusivo, independente de qualquer explicação. Então, o que o PROCON faz? Primeiro, basta que o consumidor denuncie. O consumidor sentiu essa sensibilidade de preço, aumentou muito, denuncia. Não se preocupe se é abusivo ou não, denuncia que o PROCON verifica. Para a análise do PROCON, é feito um levantamento das notas fiscais do estabelecimento, de compra do produto e de venda. Então, o que o PROCON vai analisar é o período do primeiro semestre, quanto que foi praticado entre a compra e a venda do produto, quanto de lucro foi colocado entre a compra e a venda do produto. E agora, no segundo semestre, quanto de lucro está sendo verificado entre a compra e a venda do produto. Aumentos têm existido, isso é fato, né? Aumentos na produção, aumentos relacionados a critérios macroeconômicos, o dólar está muito alto, favorece a exportação, às vezes falta um pouco de produto no mercado ou uma má distribuição dentro do mercado interno, e isso afeta o preço. Algum aumento, de fato, tem sido constatado e tem sido constatado de forma justificável. Agora, o que não dá para admitir nesse momento é quem está nesse exato momento de pandemia ampliando as suas margens de lucro sem ter um aumento de custo, né? A pessoa que continua comprando o arroz, ou comprou o arroz, ou tem o arroz no seu estoque, pelo mesmo preço lá do primeiro semestre, e está querendo, nesse segundo semestre aqui, reajustar os preços, né? Aumentar a sua margem de lucro sem ter aumentado a sua margem de custo. É isso que o PROCON verifica, e para verificar isso, o PROCON precisa necessariamente solicitar as notas fiscais de compra e venda desses produtos. Nós estamos conversando com o Dr. Guilherme Farid, chefe de gabinete do PROCON São Paulo, e ele está esclarecendo aí. Eu abri aqui falando da questão do arroz, né, que está em pauta aí, mas podem ser outros produtos e o PROCON sempre acima. Eu me lembro, Julie, quando começou essa questão da pandemia, o gás, por exemplo, e o PROCON atuou muito efetivamente. Aliás, doutor, parabéns, inclusive, pelo acesso ao PROCON, que nos últimos meses a gente tem visto melhorar. Eu entrei, a gente preenche ali alguns dados simples, já avança no próprio aplicativo e pode, eu estou falando assim no caso não de uma simples denúncia na rede social, mas se a pessoa tiver alguma coisa mais efetiva e quer entrar com um processo administrativo, me parece que tem sido facilitado esse acesso online, né, doutor? Exato. O PROCON tem evoluído cada vez mais na digitalização. Até o final desse ano estaremos 100% digitalizado e hoje o consumidor encontra de um modo muito fácil 3 serviços que são disponibilizados pela Fundação. O primeiro é um serviço de consulta. O consumidor tem alguma dúvida sobre uma compra que vai fazer, sobre um direito, se ele tem ou se ele não tem, através do aplicativo no celular ou através do site do PROCON, de um modo muito rápido, ele cadastra a sua dúvida, em até 10 dias, um especialista aqui do PROCON responde a dúvida dele no caso concreto. Um outro canal é o canal de reclamações, quando o consumidor já tem uma dúvida, já fez uma compra e está passando por uma dificuldade concreta. Então, ele cadastra lá a sua reclamação, comprei uma geladeira, a geladeira não chegou. O PROCON vai atuar junto à empresa para que essa geladeira seja entregue, é o canal de reclamação. E, por fim, a gente tem um canal de denúncia formal, via aplicativo e via site, onde o consumidor pode anexar foto, pode anexar vídeo, fazer o relato de uma situação que ele verificou, pese ele não tenha sofrido individualmente um dano, mas ele verificou uma situação de irregularidade e ele pode fazer essa denúncia no PROCON. Então, esses 3 canais hoje são canais digitais de acesso muito fácil ao consumidor, que ele pode registrar em no máximo 3 minutos aí no seu celular ou no seu computador e ter uma resposta eficaz da Fundação.
E o Jeremias falou sobre a questão do gás, outra questão também da energia, né? Da energia elétrica sendo cobrada um valor excessivo também. Tenho relatos de muita gente que entrou no aplicativo do Procon para fazer essa reclamação e teve uma resposta muito rápida. Mas voltando, doutor Guilherme, para falar sobre essa fiscalização que começa hoje, como que vai funcionar para os estabelecimentos? A partir do momento que se entenda essa prática de preço abusivo, o estabelecimento já é multado ou ele só é advertido? Como vai funcionar esse processo, então, para os estabelecimentos? Então, assim, o estabelecimento ele foi notificado, apresentou as notas. Os técnicos da fiscalização aqui do Procon analisaram as notas e entenderam a abusividade no preço. Nesse momento, o estabelecimento já é multado, né? Uma multa que pode variar aí de R$ 900 até R$ 10.200.000. Aplicada essa multa, começa um processo administrativo onde será oportunizada a defesa ao estabelecimento. Então, aí tem o julgamento em primeira instância, depois um julgamento em segunda instância. Mas é importante deixar claro aqui que essa multa inicial já serve como uma advertência também ao estabelecimento, né? Foi constatada a prática abusiva pela fiscalização, o estabelecimento foi autuado. E pese aí todo o processo administrativo, toda a oportunidade que a empresa tem para se defender, nós temos levantamentos internos aqui dentro da Fundação de que os autos de infração, as multas aplicadas pelo Procon, são mantidas, na média, em 95% durante o questionamento judicial, na esfera judicial. Então, 95% das multas aplicadas pela Fundação Procon são mantidos na esfera judicial. Muito bem. Doutor Guilherme, só frisando, então, achei muito importante essa questão de acompanhar, a população poder acompanhar, a gente está falando principalmente da questão do preço do arroz, né, Júlio? Então, hoje está muito mais fácil. Pega o celular, tira uma foto ali do preço e já marca, arroba, né, doutor? O senhor falou arroba Procon, é isso para a pessoa marcar? Ou é arroba o nome do estabelecimento? Arroba Procon, né, São Paulo? Arroba Procon SP. Arroba Procon SP, mas ele já publica, certo? Isso, na denúncia dele, aí ele já coloca lá o nome do supermercado que ele foi, o alimento que ele encontrou, e coloca lá, arroba Procon SP, isso já é capturado na nossa rede. Claro que sempre, né, Júlio, com muita responsabilidade, né? Mas é importante porque agora a gente tem um meio e as empresas, claro, elas zelam cada vez mais pela sua identidade, as pessoas como as empresas têm essa preocupação. Então é importante todo mundo estar bem atento. A Júlia falou, doutor, ampliando um pouquinho o nosso tema, sobre a questão, por exemplo, da prestação de serviços como de energia, né? Hoje a gente percebe que essas empresas, aqui em São Paulo, por exemplo, de energia, foi adquirida por um grupo maior. E eu, conversando com colegas, num grupo de WhatsApp dos vizinhos, que a gente sempre tem, o pessoal fala, nossa, mas que difícil conversar com essa empresa, né? A gente vai e hoje é tudo robozinho, né? O robô conversa, aí dá aquela monte de explicação, aguarde, daqui a pouco você aguarda, aí ele fala assim, bom, esperamos muito tempo, você estava aguardando, olhando para o celular e desliga. A gente sabe que tudo isso é algoritmo hoje em dia. Há um limite para isso, doutor? Porque hoje a gente aí sai dali, vai para a rede social, é outro robozinho, né? Enfim. Hoje é difícil a gente se livrar dos robôs na parte de atendimento, né? Existe um decreto do governo federal que limita, na verdade, dizendo que você não pode ser transferido muitas vezes a ligação, né? Deve ser dada logo de cara uma opção para você falar com uma pessoa do outro lado. Mas é um decreto que até hoje também está sendo reestudado, né? De como proteger melhor o consumidor desse tipo de prática. Porque é fato, né? Não só a empresa aí que a gente viu de energia elétrica, mas as empresas de vendas online, no sentido geral, existe uma dificuldade muito grande de contato do consumidor direto com essa empresa. Então, o que nós temos recomendado aos consumidores, de modo geral, não esquente a cabeça, não perca a sua paciência tentando contato com a empresa. Registre a reclamação do Procon, né? Logo que registrada a reclamação do Procon, o Procon notifica formalmente a empresa tem até 10 dias para solucionar o problema do consumidor e, em média, nesse primeiro momento de 10 dias, o Procon resolve 85% dos casos. Então, não se preocupe em ficar correndo atrás da empresa, né? Hoje existe um canal muito fácil
muito à disposição da população, que é o canal de reclamações da Fundação Procon. Tentou contato com a empresa, não conseguiu? Não perca a sua paz de espírito por conta disso. Entra no site do Procon, registra a reclamação, acredito que em até 10 dias o seu problema terá solução. E é por isso que é muito importante a gente ter a voz aqui do Procon de São Paulo hoje com o senhor, doutor Guilherme, para levar para a população essa prestação de serviço. E aproveitando essa deixa, né, na sexta-feira a gente comemorou 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, o Procon também fez algumas ações. Queria que o senhor fizesse uma análise, se possível, dessas 3 décadas, né, o quanto o Código de Defesa do Consumidor tem ajudado realmente o consumidor, e o Procon tem feito um grande trabalho aqui no estado de São Paulo, né, Jeremias? Olha, o Procon faz a seguinte análise. O código, ele veio para ficar, e o código ele trouxe grandes avanços na proteção do consumidor. Isso porque, desde sempre, a relação entre consumidor e fornecedor não é igual, não é paritária. O consumidor está, sim, sempre numa posição de desvantagem, numa posição que o código usa um termo técnico, diz vulnerabilidade. Seja ela financeira, porque o consumidor não tem a mesma estrutura financeira que uma empresa, às vezes para negociar com a empresa, seja uma vulnerabilidade técnica, o consumidor não entende, né, a tecnicidade, o passo a passo de como funciona. Dando um exemplo claro aqui, dentro de um celular, o consumidor não entende como é que funciona todos os componentes que são ali ligados, né? O consumidor é vulnerável nesse ponto, seja juridicamente, às vezes aqueles contratos complexos, com letras miúdas, né? São situações que colocam o consumidor em desvantagem. E o Código de Defesa do Consumidor, nesses 30 anos que completou, no dia 11 de setembro, ele sim trouxe regramentos que colocam o consumidor em posição de igualdade com a empresa. Por quê? Porque ele oferece uma proteção especial ao consumidor. Então, esse é um dos grandes avanços que o Código de Defesa do Consumidor trouxe. Equiparar uma relação que, pela sua natureza, é desigual. E um outro aspecto importante do Código de Defesa do Consumidor, que permite ele estar vigente sem grandes alterações durante 30 anos, é que é um código principiológico, um código que traz na sua matriz o bom senso, a boa-fé entre as partes. E, desse modo, o código consegue se manter vigente até situações atuais, prevendo soluções, inclusive para o comércio online, que não existia na época em que o código foi instituído. Então, o nosso código é um código muito avançado, é um código muito bem elaborado e tem, sim, a cada dia que passa, se consolidado como um instrumento importante de proteção e defesa do consumidor. Doutor Guilherme, nós tivemos a oportunidade já de conversar também com o diretor executivo do Procon, o doutor Fernando Capês, né, que foi presidente dessa casa, e ele falando, olha, esses grandes conglomerados, e também, porque ele explicando, né, que, por exemplo, o banco tem sempre reclamações recorrentes, enfim, a gente tem se reunido diretamente com eles e conversado, né? O senhor tem conhecimento disso? Porque a gente, como eu falei anteriormente, né, hoje, você pega, por exemplo, no Mercado Livre, há uma concorrência e todo mundo quer te atender rápido e melhor. É incrível como você compra uma coisa, Julie, e assim, chega do outro dia, porque se você não entregar, o outro entrega, né? Agora, quando você passa para serviços de água, de energia, de telefonia, são conglomerados muito grandes e aí sim o Estado tem que pesar mesmo a fiscalização e a presença, porque aí, por mais que exista essa paridade consumidor, essas empresas às vezes acabam deixando a desejar no que tange principalmente ao atendimento, né? Como é que tem sido essa relação, doutor? Olha, dentro do nosso ranking aqui de empresas mais reclamadas, vem disputando há um bom tempo já o primeiro lugar os serviços de telefonia e o serviço bancário, né? São os dois setores mais reclamados historicamente aqui na Fundação Procon. O que se tem feito nesse sentido é constantes conversas, seja com a Febraban, né, que é a federação que reúne aí a representação dos principais bancos, seja diretamente com as instituições, quando a gente verifica um caso específico que está saindo muito fora da curva aqui em termos de reclamação. Mas é nesse sentido que você bem pontuou. É uma atividade fiscalizatória forte, intensa e também muita conversa, muito diálogo, no sentido de
prevenir também as condutas reiteradas. Porque, claro, a multa ela serve como advertência ao estabelecimento comercial, ao fornecedor, no sentido de que, olha, não repita este fato, não repita esta negociação, que a Fundação Procon entendeu ela como abusiva. Mas, por vezes, a gente verificou aqui que existem diversas infrações reiteradas sobre o mesmo tema. E isso, claro, demanda uma conversa aí com a instância maior dentro da empresa, geralmente junto à presidência ou à vice-presidência da empresa, para que a empresa mude a sua postura, mude o seu comportamento. Então, o PROCON tem, sim, aplicado multa e feito recomendações no sentido de políticas internas da empresa serem alteradas para evitar reclamações repetitivas. Muito obrigado, doutor Guilherme Farid, chefe de gabinete do PROCON São Paulo, pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado a vocês. Agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Muito boa conversa, né, Julie? Doutor Guilherme falando aí, portanto, da operação de monitoramento e combate aos valores excessivos, não só do arroz, mas também dos itens da cesta básica.